Espera em Deus, Ele ouvirá o teu clamor, fonte de paz e de amor, brotão do rio do Senhor. Entrega a Deus teu caminhar e sua luz te seguirá. Entrega a Deus a tua dor, descanse, filho, no Senhor. Descanse, filho, no Senhor. Espera em Deus.
bem ao meu lado tu estás. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça hoje me alcançou. Paciente Mestre, meu Deus, meu Rei, és o autor de toda a bênção que ganhei, que posso dar-te. E o que dizer? Não tenho nada pra ofertar-te, mas meu louvor eu erguerei. Tua graça hoje me alcançou, teu amor mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça hoje me alcançou. Profunda, imensa, tão forte, intensa, profunda, imensa, tão forte, intensa, é bem maior que tudo, enfim. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça me alcançou. Cristo tem pra dar.
Bom dia, meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, graça e paz da parte de Jesus. Quem vos fala, pastor Mateus Guerra. É uma alegria muito grande poder entrar na sua residência nesta manhã, aqui pelo nosso canal TV IBCT, porque sim, nós estamos reunidos para adorar o nome do Senhor. Ainda não está sendo no templo pela manhã, mas em breve, muito em breve, assim nós cremos e temos orado, nós já estaremos reunidos ali, também nas nossas celebrações presenciais, domingo pela manhã, adorando o nome do Senhor. Se você puder estar conosco hoje à noite, eu te convido a estar lá no IPTG, fazendo a sua inscrição, participando desse tempo de louvor ao Senhor conosco. Se você não puder, estaremos aqui também na TV IBCT, é só você acessar e estar conectado conosco e Deus irá com certeza falar ao seu coração. Não se esqueça de dar o seu like para este vídeo e também de enviar este link para pessoas do seu círculo de relacionamentos, amigos, familiares, colegas de trabalho, para que a palavra de Deus seja expandida e alcance o maior número de pessoas. Meus queridos, algumas pessoas já estão voltando das férias, graças a Deus, chegando bem, outros ainda irão sair de férias, que Deus possa abençoar todas as pessoas da nossa igreja nesse tempo de idas e vindas, que o Senhor possa guardar e preservar a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos então agora orar pelos nossos aniversariantes, que Deus possa abençoar a vida dos nossos irmãos que estão fazendo aniversário nesta semana. Confere comigo aí a lista, olha só. Hoje, aniversário do nosso querido irmão Wellington José Barbosa Carlos. Semana passada foi aniversário do filho dele, o Léo, e hoje é aniversário do Wellington, líder do Ministério Cross. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Feliz aniversário. No dia 19, aniversário das nossas irmãs Kenny Wendy Cavalcante dos Santos Lins Coelho e também da nossa irmã Marisa Araújo Brito Melo. Minhas queridas irmãs, feliz aniversário. Deus abençoe vocês. E também no dia 19, na próxima terça-feira, aniversário do nosso pastor Simvaldo Farias de Araújo, fazendo aniversário nesta semana. Ele que retornou ontem de férias, ele hoje já estará conosco ali no templo, na celebração presencial e nesta semana fazendo aniversário. Pastor Simvaldo, que é pastor de famílias da nossa igreja, coordena também a rede de adultos dos nossos pequenos grupos. Que Deus abençoe a sua vida, pastor Simvaldo, que o seu novo ano também seja abençoado na presença do Senhor. Queremos orar também, meus queridos irmãos, pelas vidas dos nossos irmãos que fazem aniversário. No dia 21 é o Gustavo Ribeiro Maia, essa criança linda, por dentro e por fora, um servo de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do Gustavo e da sua família, filho do Samuel e da Silvânia, irmão da Lívia. Que Deus te abençoe, Gustavo. Feliz aniversário para você. E no dia 23, fechando a nossa lista, os nossos irmãos Antônio de Moura Cavalcante e a nossa irmã Mara Rúbia Férez Miranda Lores. Que Deus abençoe vocês, meus queridos, e lhes dê um novo ano de vida também na presença do Senhor. E no dia 21, aniversário de casamento dos nossos irmãos Luiz Washington de Oliveira e Neiva Lopes dos Santos Oliveira. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Feliz aniversário de casamento. Que Deus continue abençoando esta linda união na presença do Senhor. Feche os teus olhos aonde você está. Se há mais pessoas com você na sua casa, se reúnam aí junto da tela. Nesse tempo de oração, vamos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, Pai bendito, nós queremos te agradecer. Agradecer, Deus, porque o Senhor nos deu uma nova semana. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar reunidos em teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem sustentado, o Senhor nos tem guardado. O Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E nós cremos que, assim como tem sido nas primeiras semanas deste ano, serão em todas elas. Desfrutaremos do cuidado, da direção, da presença, do sustento do Senhor, mesmo em momentos difíceis da nossa vida. Por isso, ó Pai, oramos pelas pessoas que estão enfermas, oramos, Senhor, suplicando, clamando, Deus, a cura dos céus sobre os enfermos. Oramos, ó Deus,
pelos enlutados, pedindo que o Senhor possa trazer conforto e consolo a cada coração enlutado. E também, Deus, neste momento oramos, agradecendo ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que fazem aniversário. Nos unimos, Deus, a cada um deles, para expressar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti. Abençoe a vida do nosso irmão Wellington, que faz aniversário hoje, que o Senhor possa derramar sobre ele das Tuas mais escolhidas bênçãos. Que o Senhor possa, Deus, abençoar a vida de cada um dos aniversariantes desta semana. Oramos por cada um deles. Oramos pela vida do pastor Simvaldo, que nesta semana completa mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe o teu filho, a sua família, o seu ministério. Que ele continue sendo bênção para as nossas vidas, como tem sido, Pai, na nossa igreja. E onde quer que ele esteja, na sua casa, em outros espaços, na igreja, em qualquer lugar, ele possa, Deus, continuar abençoando vidas para a glória e louvor do nome do Senhor. Abençoe também a vida dos nossos irmãos Luiz Washington e Neiva, que fazem aniversário de casamento nesta semana. Que o Senhor possa, Deus, abençoar os teus filhos, renovar, Deus, o amor, renovar a alegria, renovar o companheirismo, a cumplicidade, para que eles continuem vivendo a cada dia na tua presença. Deus, muito obrigado pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor nos tem guardado. Muito obrigado porque o Senhor nos tem sustentado. Nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Continuamos orando a Deus por aqueles que estão em deslocamento nessa época de férias, seja ainda indo, seja já regressando, que eu possa cuidar de cada pessoa, de cada família. Eu possa, ó Deus, conceder livramento a cada dia. É a oração que nós humildemente fazemos, Pai, suplicando, agradecendo, louvando o Teu nome, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus queridos, nós teremos mais uma edição do Minuto do Silêncio, esta nova temporada que está simplesmente fantástica, tanto aqui quanto na celebração presencial. Temos acompanhado os novos vídeos desta série sobre Jesus, sobre Ele, sobre Jesus Cristo. E nós queremos então conferir o título de hoje. Mas antes, eu quero lembrar algumas comunicações importantes para a vida da igreja. Não se esqueça da nossa EBD de verão. Nós estamos estudando a primeira carta de Pedro. Meus queridos irmãos, tem sido aulas fantásticas. Tem sido aulas esclarecedoras, de muita edificação para as nossas vidas. Então nós queremos convidar você, queremos encorajar você a participar conosco. Nós neste domingo, hoje pela manhã, já lançamos, meus queridos, a quinta aula de hoje, meus queridos, desse ciclo da EBD de verão. Teremos ainda 2 novas aulas nas próximas semanas, até o final deste mês. E queremos encorajar você a assistir a aula de hoje, em algum momento, se você ainda não assistiu, e também assistir às outras aulas, para que você possa participar e aprender mais a respeito das Sagradas Escrituras. Quero convidar você também para na próxima quarta-feira estar conosco no culto de oração. Sim, através da sala do Zoom. Queremos encorajar você a acessar o link, a participar conosco e a ser também abençoado através desse tempo, quando nós estaremos orando em tempo real pelos motivos que estarão sendo apresentados ali. Se você não puder entrar no Zoom, esteja aqui conosco na TV BCT. Você pode escrever no chat seu pedido de oração, interagir conosco, trazer a sua saudação. Enfim, vamos juntos como igreja buscar a face do Senhor nesse tempo de oração. Quero falar agora, meus queridos, de pequeno grupo multiplicador. Isso mesmo, PGMs. Você já faz parte de um? Então eu quero encorajar você a participar em 2021 de um dos nossos pequenos grupos multiplicadores. Temos PGMs de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos. Seremos também entre as mensageiras do Rei e queremos encorajar cada um de vocês a participar. Eu quero lembrar que os nossos encontros estão em recesso, mas só os encontros. Como assim? PGM não para. PGM, meus queridos irmãos, é relacionamento. Então, se você puder, participe de um pequeno grupo. Se você já faz parte de um pequeno grupo, não deixe de interagir com as pessoas do seu pequeno grupo. Não deixe de interagir com os irmãos com quem você tem compartilhado. E não se esqueça que nós queremos alcançar pessoas não crentes.
Então ore pelo seu amigo, pelo seu parente, pelo seu vizinho, para que ele no futuro também participe de um PGM da nossa igreja. Nós queremos alcançar, eu tenho repetido isso em alguns momentos, ouvintes e surdos. Por isso, nós iniciamos na última semana a acessibilidade em nossas celebrações presenciais. Agora nós temos a tradução simultânea no culto para aqueles que são surdos. E temos um minuto do silêncio aqui e também no culto presencial. Vamos dar então continuidade, como eu falei, à nossa série, hoje aprendendo sobre Salvador, o Salvador. Mais uma vez com a nossa irmã Djanira Mendonça. Que Deus te abençoe, minha querida irmã, e que você continue sendo bênção na nossa vida e na nossa igreja. Depois do minuto do silêncio, você já sabe, a gente se prepara para receber a porção da palavra de Deus, cantando e louvando o nome do Senhor. Olá, meus irmãos! Hoje, no nosso Minuto do Silêncio, nós vamos aprender o sinal de Salvador. Vamos lá? A nossa mão vem à frente do nosso corpo, gira e fecha. Vamos mais uma vez? A mão vai lá na frente do corpo, faz uma volta e fecha. Lembrando sempre da nossa configuração da mão, de como ela será fechada. A palma da mão está para cima e ela vem e fecha. Salvador. Que Deus abençoe. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Seu vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo por sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos hoje à quarta e última reflexão da nossa série de mensagens Começando Bem 2021. Uma série de reflexões sobre o episódio da tentação de Jesus, descrito ali em Mateus capítulo 4, entre os versos 1 e 11. Desde o último dia 27 de dezembro, nós temos então pensado a respeito desse tema. Como fazer para termos um bom ano pela frente, um começo de ano bom, um restante de ano bom, independente das circunstâncias que nos cercam. Nós já estamos na metade do mês de janeiro e nós devemos então fazer, se ainda não fizemos, essa reflexão. O que é que eu tenho começado a plantar já nos primeiros dias deste ano para que o meu ano seja um ano bom, mesmo diante das situações difíceis? Porque, se você se lembra, a tentação de Jesus aconteceu quando ele estava no deserto. Estar em um deserto, viver um deserto, e especialmente nas condições que Jesus Cristo viveu, 40 dias sem comer e sem beber, é algo difícil de enfrentar. Alguns desertos da nossa vida são difíceis. Mesmo nos novos ciclos da nossa vida, como é um novo ano, e nós alimentando boas expectativas, nós tendo a esperança de que o ano possa reservar mais bons do que maus momentos, o fato é que nós não podemos prever quando e se atravessaremos situações difíceis. Mas mesmo que isso aconteça, nós podemos ter não apenas um começo, mas um restante de ano bom. Bom não no sentido de ter ou não problemas, mas bom da certeza da presença de Deus conosco. Vamos então meditar na sua palavra? Nesse texto, mais uma vez, abra a sua Bíblia, acesse aí no seu dispositivo eletrônico o texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 4, versos 1 a 11, que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém. Que a palavra de Deus encontre lugar em nosso coração. Vamos orar? Santo e bendito Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos ao longo das últimas semanas de meditar a respeito deste texto tão rico, que traz tantos ensinamentos para os nossos corações. Que nós cultivemos, ó Deus, boas escolhas, boas ações,
boas decisões, para que ao longo do nosso ano nós possamos experimentar do Senhor em nosso viver e assim, independente das circunstâncias, possamos ter um bom ano, possamos ter, Deus, um bom ciclo, uma boa vida, plenos na presença do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o convite é este, é pensar sobre aquilo que nós podemos desfrutar na presença de Deus para que o nosso ano, para que este novo ciclo que se iniciou para todos nós possa ser repleto de realização, possa ser pleno, possa ser próspero. Como nós já temos visto, isto não depende das circunstâncias que nos cercam. Sim, a primeira lição que nós tiramos, olhando para a primeira tentação há 15 dias passados, foi a respeito desta afirmação: o ser é mais importante do que o ter. Foi isso que nós estudamos no primeiro domingo deste ano. Olhamos para a primeira tentação, quando o diabo se aproxima e fala para Jesus transformar as pedras em pães, e Jesus então rebate dizendo: nem só de pão viverá o homem. Nós vivemos, meus queridos irmãos, é da palavra de Deus. Vivemos é da experiência com o Senhor. Vivemos é do relacionamento com o Senhor, ainda que nos falte o pão. Quem nos provê o pão é o Senhor. Então, se nos faltar o pão, ainda que nós não queiramos passar por essa experiência, ainda assim nós podemos viver sustentados pela graça de Deus. Eu sei que saco vazio não para em pé. E esse discurso que eu estou fazendo não é para dizer que nós não precisamos nos preocupar em assistir às necessidades daqueles que estão em dificuldades. Não é, meus queridos irmãos, uma forma de legitimar a não ação social da igreja, pensando na missão integral, que deve cuidar do corpo, deve cuidar do espírito, deve cuidar do corpo também. Mas o que eu estou dizendo é que, embora essa questão seja muito importante, o mais importante é que nós possamos ter uma experiência com o Senhor. O alimento é necessário, nós precisamos dele para subsistir. Mas mais importante do que o alimento, que já é muito importante, é a nossa vida com Deus. Semana passada olhamos para a segunda tentação e pensamos sobre isso, experimentar Deus. E nós vimos, meus queridos irmãos, que o diabo, ele conhece a palavra de Deus. Como Jesus Cristo respondeu com a palavra de Deus na primeira tentação, o diabo então mudou a estratégia e agora já começou na segunda tentação falando da palavra de Deus. Eu já disse para vocês, e eu vou repetir, aqui nós temos, meus queridos, um arquétipo da tentação humana. Essas não foram as únicas tentações que Jesus sofreu. Talvez nem mesmo nesse episódio. Ao longo da sua vida, com certeza não foram as únicas. Mas aqui nós temos um elemento, né? Uma visão de como nós devemos nos portar diante das tentações que nós sofremos, diante dos desertos, das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. E o que nós vimos semana passada é que, se nós não tivermos cuidado, até mesmo usar a palavra de Deus contra nós, o diabo faz, porque ele conhece a palavra. Ele conhece a palavra de Deus, como nós vimos, ele conhece o poder de Deus, eles tremem, diz Tiago na sua carta, os demônios tremem. Conhece o poder que Deus tem, ele sabe, o diabo sabe que já está derrotado. E nós vimos também que ele vai tentar de todas as formas fazer com que nós rejeitemos a palavra de Deus, como ele fez com Adão e Eva, ludibriando-os para que eles não dessem ouvidos às palavras de Deus para eles e desobedecessem aquilo que Deus havia dito. É o que ele faz conosco. Exatamente o que ele faz conosco. Vimos então semana passada também sobre a experiência de Massá e Meribá. Lembra? Êxodo capítulo 17. Nós podemos experimentar de Deus. Nós podemos provar e ver que o Senhor é bom. Mas nós não podemos ter um coração rebelde contra o Senhor. O problema em Massá e Meribá, Massá, aprovação, Meribá, rebelião. O problema de Massá e Meribá é que as pessoas estavam questionando a Deus com um coração rebelde. Não estavam questionando o que estavam vivendo, a situação que estavam vivendo, mas questionando o próprio Deus. Um coração refratário, sabe? Um coração obstinado, dura cerviz.
rebeldia. Há diferença, meus queridos irmãos. Nós falamos semana passada, nós podemos colocar Deus à prova no sentido de experimentá-lo, mas não devemos colocar Deus à prova no sentido de tentá-lo. Então, essa palavra prova, né, como nós vimos lá em Mateus capítulo 4 e em Salmo 34, é a mesma palavra, provar, só que o sentido é diferente. Aqui em Mateus capítulo 7, como em Deuteronômio capítulo 6, como em Êxodo capítulo 17, tem o sentido de tentar, de questionar o poder de Deus, de se rebelar contra Deus. Salmo 34 não, o sentido é experimentar de Deus. Você é convidado ao longo de 2021 a experimentar de Deus na sua vida. Mas hoje nós chegamos à terceira tentação. A terceira tentação nos ensina a adorar somente o Senhor. Este é o chamado para as nossas vidas. É isso que Deus tem para nós. Vamos olhar novamente para os versos de 8 a 10, quando nós temos o registro da terceira tentação. E assim nós lemos, depois, terceira tentação, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Devemos adorar somente o Senhor, devemos prestar culto somente ao Senhor, devemos render graça somente ao Senhor, independente das circunstâncias, mesmo diante da dor, da situação difícil, da perda, mesmo que o ciclo, seu novo ano, não tenha começado como você gostaria, mesmo que aconteçam situações que você não pode imaginar, que você não pode prever, mesmo que a pandemia continue. Você é convidado a adorar a Deus com todo o seu coração. Somente a Deus. Somente a Deus. Assim como havia feito nas tentações anteriores, Jesus cita a palavra de Deus para rebater o diabo de forma veemente. E o texto que ele cita, meus queridos irmãos, é o versículo 13 de Deuteronômio capítulo 6. Ele já havia citado esse texto para rebater a segunda tentação. E agora ele usa esse mesmo trecho, no versículo 13, para rebater esse convite, meus queridos irmãos, maléfico. Este convite, a gente não consegue nem encontrar uma palavra para descrever a audácia do diabo em fazer essa proposta para Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus. Mas se você voltar os seus olhos, eu convido você a acompanhar comigo na sua tela, Deuteronômio capítulo 6, antes, começando no versículo 10, nos trazem um contexto interessante destas palavras do versículo 13, que são as palavras e o texto utilizado por Jesus para rebater a infame proposta do diabo, que diz assim, olha só, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. E jurem somente pelo seu nome. Esse texto, meus queridos irmãos, repito, o último verso desse trecho, citado por Jesus na sua devolutiva para o diabo, faz parte de um contexto maior conhecido como Shema Israel, que começa no versículo 4, quando Deuteronômio nos ensina, quando a lei de Deus nos ensina a amar a Deus de todo o nosso coração. E o versículo 4 desse texto começa exatamente com essa declaração, ouve, ó Israel, em hebraico, Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ele então traz, o autor de Deuteronômio traz a maneira como nós devemos nos portar diante do Senhor, culminando com esse trecho que vai do versículo 10 ao versículo 13. Dizendo, vocês irão possuir a terra prometida, que vocês não merecem ter.
Vocês não fizeram por onde ter, mas o Senhor prometeu a seus antepassados. Vocês vão ter recursos, vocês vão ter o de melhor, vocês vão ter cisternas, vocês vão ter vinhas, oliveiras. Tudo dado por Deus. Quando isso acontecer, não se esqueçam do Senhor. Não se esqueçam de render a Ele honra, glória e louvor. Quer ter um bom ano? Quer ter um bom começo? Adore ao Senhor. Com a sua alma, com todo o seu ser. Meus queridos irmãos, então nós aprendemos que adorar somente ao Senhor é alimentar um relacionamento constante e crescente com Ele. No versículo 12 de Deuteronômio 6 nós lemos: não esqueçam o Senhor. Sabe, quando a coisa vai bem, a tendência é a gente esquecer de quem nos ajudou. Na hora da prova, da dor, da dificuldade, ai meu Deus, salve-me, Senhor, valha-me Deus. Na hora da bonança, na hora da satisfação, da alegria, é comum esquecermos do Senhor. É comum, mas não deve ser algo natural nas nossas vidas. Devemos lutar contra isto. Qual é a melhor maneira de nós termos êxito nesta questão? Adorando em todo o tempo, alimentando um relacionamento com Ele em todo o tempo, independente daquilo que nós vivemos, independente das circunstâncias que nos cercam. Então, nós não podemos esquecer. Versículo 10, né? O Senhor, o seu Deus, os conduzirá. Ele os conduzirá. Ele, a promessa que Ele fez a Abraão, Isaque e a Jacó. Ele, lá vocês vão ter casas grandes, boas cidades, casas cheias de tudo que há de melhor, coisas que vocês não produziram, cisternas que vocês não cavaram, vinhas oliveiras que não plantaram. Vocês vão comer, vocês vão ficar satisfeitos, mas não se esqueçam do Senhor que os tirou do Egito. Jesus estava querendo dizer a diabo, naquele momento, quem você pensa que é? Você acha que você pode se comparar ao Deus Todo-Poderoso? Não há ninguém que possa se comparar a Ele. Não há riqueza no mundo, não há poder, não há prestígio, não há fama, não há status quo estabelecido que possa se comparar ao poder de Deus, à glória de Deus, à majestade de Deus. Nada se compara. Ele é incomparável. Não há medida de comparação com o próprio Deus. Nenhuma. Somos chamados a um relacionamento crescente e constante com o Senhor. Somos chamados também a nos dedicar a uma vida de santidade. Adorar a Deus também é isso. É viver uma vida santa. No início do versículo 12 de Deuteronômio 6, o texto diz: tenham cuidado. Em algumas versões nós lemos: guarda-te. O que o autor de Deuteronômio está dizendo olha só, preste atenção. Sabe, aquilo que nós devemos ser em Cristo, atalaias, sermos sóbrios e vigilantes, como Pedro nos diz na sua carta, que temos estudado na nossa escola bíblica de verão, ser sóbrio e vigiar. A postura que nós devemos ter diante do Senhor e da vida como um todo é a postura de desenvolver uma vida de santidade. Essa expressão, tenham cuidado, ou em algumas versões, guarda-te, é direcionada para isso. Olha, a gente tem tudo que a gente precisa. Deus supre todas as nossas necessidades. Nós não podemos viver uma vida dissoluta, uma vida irresponsável, uma vida pródiga, sem reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós temos provém de Deus. O êxito que você terá no ciclo deste ano é graça de Deus sobre a sua vida. A força para suportar as intempéries, os fracassos que eventualmente possam acontecer, o mar contrário, para que você possa atravessar, quem vai te dar é Deus. Então guarda-te, guarda os teus olhos, os seus pensamentos, guarda as suas emoções. Não permita que mágoas, que ressentimentos, que raiz de amargura se aprofunde no seu coração.
É muito comum nessa época do ano, final do ano, início do ano, a gente fazer as famosas faxinas, né? Na nossa casa, nos desvencilharmos de todo tipo de quinquilharia que a gente vai acumulando ao longo da vida. Aproveite para fazer uma faxina também na sua mente e no seu coração. Não conserve pensamentos maus. Não conserve sentimentos maus. Limpe o seu coração, limpe a sua mente, para que você possa viver uma vida santa. Santidade. Sem santidade não é possível ter um relacionamento com Deus. Santidade. É o que Ele quer de nós. Isso é um bom começo. Isso é um bom ciclo para a nossa vida. Por isso, nós aprendemos que adorar ao Senhor de todo o nosso coração, amar ao Senhor de todo o nosso coração, é entregarmos por completo nas suas mãos. Finalmente, ainda olhando para esse texto de Deuteronômio capítulo 6, adorar somente o Senhor é viver tão somente para Ele, viver para servi-lo, viver para adorá-lo, viver para que a vontade dEle seja uma realidade nas nossas vidas. Temam o Senhor, o texto que Jesus cita, o versículo 13, temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. A palavra culto significa serviço, significa entrega, significa devoção. Só a Ele devemos servir, só a Ele devemos entregar a nossa oferta, entregar a nossa vida, entregar o nosso coração. Servir a Deus é servir uns aos outros, mas também é servir aos outros. Você é chamado para servir dentro e fora da sua casa, dentro e fora da igreja, onde houver alguém em necessidade, seja ela qual for, material, emocional, espiritual, você é chamado a servir. E isso é adorar a Deus. Quando nós cumprimos o propósito da nossa existência, quando nós cumprimos a missão que nós temos em Cristo Jesus, isto é adorar a Deus. O que você espera desse ano? É a pergunta que eu tenho feito nas últimas semanas. O que você espera? Do que você espera para ter um bom ano pela frente? Não coloque a sua esperança no que é humano, no que pode dar certo, mas pode dar errado. Tem uma coisa que é certa. O que é? A fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. O último verso dessa perícope, dessa narrativa, diz que quando o diabo retirou-se da presença de Jesus e ele expulsou mesmo o diabo da sua presença, retire-se, sai daqui, vai de reto, Satanás. Esse é o versículo 11, que os anjos vieram e o serviram. Sabe o que é isto? Fidelidade de Deus. Meus irmãos, Deus é real. A luta pode ser grande, pode estar vindo de 2020 para 2021, uma luta severa. Você pode, embora não tenha ainda noção a respeito disso, nem sabe, que a gente não imagina quando isso pode acontecer, você pode enfrentar lutas difíceis em 2021. Mas não se esqueça disso, Deus é fiel. Olha o que nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, meus queridos irmãos. Ele é fiel. Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, como Jesus Cristo foi, e nós somos dia após dia, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Deus providenciou o escape. Você sabe qual foi o escape de Jesus? Sabe qual foi? Sabe qual é o escape que nós aprendemos com esse texto aqui, com essa perícope, com essa narrativa? O escape que nós aprendemos aqui é a palavra de Deus. O escape é a palavra de Deus. Dedique-se à palavra de Deus, à leitura, mas não apenas à leitura, à meditação na palavra de Deus. Abra espaço, coloque no seu planejamento pessoal, no seu planejamento familiar. Procure, você encontra diversos modelos de planos de leitura anual da palavra de Deus. Faça isto, e com certeza, sem ponto de interrogação, com certeza, eu posso afirmar, exclamar, o seu ano será um ano bom. Você estiver ao lado de Deus,
você estiver ao lado da palavra de Deus, se você se dedicar à palavra de Deus, é uma vida de santidade e de serviço ao Senhor. Não tenha dúvida alguma, você começará bem este ano e você terá todo o ano 2021 abençoado na presença do Senhor. E Deus te abençoe, do seu coração esteja completamente rendido ao Senhor Jesus. Em nome dele é que nós queremos abençoar a sua vida e abençoar o seu ano, para que você possa viver na presença dele a cada dia. Amém. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, não há igual a ti, bendito Deus, grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, não há igual a ti, bendito Deus, grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, não há igual a ti, bendito Deus, grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade. A fidelidade do Senhor é grande, meus queridos irmãos, a fidelidade do Senhor é incomparável. Não há outro como o Senhor, nosso grande Deus. Nós podemos confiar e descansar nesta fidelidade. Por falar nisto, a partir da próxima semana, nos 2 próximos domingos, estarei de férias. Estarei descansando alguns dias, mas sentirei muita saudade dos irmãos, de vocês. Estará aqui nas nossas celebrações o pastor Simvaldo, que fez aniversário essa semana, como nós falamos. Ele vai falar exatamente sobre o profeta Abacuque. Olha, tem 2 mensagens aqui nas nossas celebrações pela manhã, que com certeza vão falar no seu coração, falando da vida, da mensagem do profeta Abacuque para os nossos corações. Então não perca, continue conosco nestas próximas semanas, se Deus quiser. No próximo dia 7 de fevereiro, eu já estou de volta. Nós estaremos juntos mais uma vez, louvando e adorando o nome do Senhor. Eu conto com as suas orações também por esse período. Sei que nossa igreja tem orado por nós e esse é um grande presente que um pastor recebe quando a sua igreja ora pela sua vida. Nós vamos encerrar agora a nossa celebração. Nós sempre fazemos isso ao final dos cultos, lembrando você dos nossos dados financeiros, para que você, em tempo oportuno, quando você quiser, quando você desejar, você possa ofertar para o trabalho do Senhor e devolver o dízimo que pertence a Deus. Nós estamos entrando, meus queridos irmãos, numa grande empreitada agora, que é
construirmos um espaço, uma sala ali no nosso templo para a transmissão dos nossos cultos ao vivo. Nós precisamos investir nesse novo projeto que já está sendo desenvolvido. Fica aqui a minha palavra de gratidão à irmã Natália Pereira, que está desenvolvendo o projeto, arquiteta, membro da nossa igreja, aos demais irmãos que trabalham nessa área, irmão Edson na administração, irmão Matheus Leone, os irmãos voluntários que estão atuando, enfim, todos vocês. E nós vamos avançar. E nós queremos que o Senhor vai mandar todos os recursos necessários para que isso possa acontecer. Então, se você quiser ofertar, se Deus colocar isso no seu coração, faça isso com alegria para o Senhor, porque é Ele quem coloca isso no nosso coração, e a melhor resposta que nós podemos dar ao Senhor é dizer sim a Ele. Dizer sim também assistindo, ajudando as pessoas que necessitam, através do nosso projeto Família no Pão e na Fé, da nossa campanha. Gêneros alimentícios, itens de primeira necessidade, você pode deixar lá no IPTG, quando for ao culto presencial, você pode deixar aqui na sede administrativa na Quinéia 19. Nós queremos ver toda a igreja envolvida para que mais e mais famílias sejam assistidas em suas necessidades. Deus então nos abençoe. Se você perdeu alguma das comunicações de hoje, volta lá no início do nosso culto, tem recados importantes para você e para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, conosco estejam e conosco permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu ainda te vejo hoje à noite, tá bom? Se você não fez a sua inscrição e deseja estar conosco no IPTG, dá tempo, se inscreve e esteja conosco lá. E nós estaremos juntos mais uma vez, lá no templo e também pela TV IBCT, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Espero você. Até o nosso próximo encontro. Tchau!